Analisei o plano de trabalho que ainda não foi votado aqui nessa sessão e eu gostaria de pedir, através dessa questão de ordem, algo que eu considero algo justo, equilibrado, para que essa comissão possa ter mais credibilidade perante a sociedade. Então, infelizmente, o plano de trabalho que eu protocolei aqui talvez não tenha chegado ao conhecimento do senador Renan Calheiros, mas eu repito, já conversei com ele e ele foi acessível ao pedido que eu vou fazer aqui, que é para que a gente tenha uma alternância. Ora, houve alguém relativo ao governo federal, ok, concordo plenamente, o nome que se quiser chamar, mas também a gente precisa ouvir órgãos importantes com relação ao outro requerimento. A gente não pode esquecer que são dois requerimentos que definiram essa CPI, né? O requerimento do senador Randolph e o meu requerimento que foi aprovado, subscrito pela maioria dos senadores dessa casa. Então, eu queria ler a questão de ordem aqui, que eu considero que nós vamos ter o apoio aqui dos colegas. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, senhor senador Omar Aziz, apresento questão de ordem com fulcro no artigo 403 do Regimento Interno do Senado Federal, com a decisão do excelentíssimo presidente do Senado Federal de apensar os requerimentos números 1371 e 1372/2021, o escopo desta CPI passou a ser a investigação das ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvios de recursos públicos, entre outros ilícitos, valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos, federais, estaduais e municipais no trato com a coisa pública. Sendo assim, extrai-se do teor do requerimento número 1372/21 que o objeto da investigação deve ser também apurar fraudes na aplicação de recursos federais destinados ao combate à Covid-19 por parte de gestores estaduais e municipais. Nesse sentido, destaco a Lei número 1579, de 1952, que dispõe que as CPIs poderão, abre aspas, determinar diligências que reputarem necessárias e requerer a convocação de ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar da administração pública direta, indireta ou fundacional informações e documentos e transportar-se aos lugares onde se fizeres mister a sua presença. Entretanto, senhor presidente, a despeito do desejo dos 45 senadores signatários do requerimento número 1372 de 2021, não há, no plano de trabalho até o momento, nada que se assegure a investigação de irregularidades na aplicação dos recursos federais pelos entes estaduais e municipais, conforme preconizado no requerimento que norteou a criação e instalação dessa CPI. Com efeito, destaco que até o final do ano 2020, a Polícia Federal, uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro, já havia realizado 61 operações policiais para apurar indícios de irregularidades em contratos, fraudes em licitação, superfaturamentos, desvios de recursos públicos. Essas investigações vão desde a compra de máscaras e aventais até a aquisição de respiradores e contratos de hospitais de campanha para atender os pacientes com Covid-19 em contratos que movimentaram algo próximo a 2 bilhões de reais. Como resultado, governadores e secretários de saúde foram afastados e alguns, inclusive, tiveram favor, senador, a prisão autorizada pela Justiça. Não, senador, não dá para Vossa Excelência pedir uma questão de ordem e passar meia hora falando sobre a questão de ordem. Não é a primeira vez. Vossa Excelência, seja objetivo na sua questão de ordem. O que eu estou entendendo é que Vossa Excelência acha que nós estamos fazendo uma convocação ou requerimentos cirúrgicos.
esquecendo os estados e municípios e só tratando o governo federal. Não vai acontecer isso aqui não, senador. Todos aqueles que estarem sujeitos a gente votar requerimento para convidar, convocar como testemunho coisa parecida, ou pedir de informações, será aprovada por esse plenário. Não é uma coisa minha ou sua. Agora, Vossa Excelência me pega no início da sessão para fazer uma questão de ordem de meia hora e é difícil. Senhor presidente, eu tenho 5 minutos para fazer a questão de ordem. Passou, senador. Eu estou lhe dando mais tempo ainda. Por isso que eu estou pedindo para Vossa Excelência você concluir. Presidente, para contraditar e para Vossa Excelência resolver. Deixa eu concluir, presidente. Me dê mais 2 minutos de tolerância, por favor. Senhor presidente. Eu só vou pedir aos senhores senadores e senadoras, qualquer questão de ordem, vamos ser bastante sucintos, porque a gente sabe qual é. Se Vossa Excelência está fazendo uma explanação que todos nós temos conhecimento aqui. Ok. Ao seguirmos o plano de trabalho tal como foi apresentado e ainda não votado, incorreremos em um desvirtuamento da relevante prerrogativa parlamentar de fiscalizar a administração pública, limitando indevidamente e mesmo impedindo a apuração das irregularidades que devem ser investigadas pela comissão. Ora, presidente, não cabe à CPI, e em especial ao nobre relator, por consequência lógica, se omitir de investigar tudo aquilo que está sedimentado nos objetivos transcritos em ambos os requerimentos aprovados, em grave afronta ao que consagra o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Senhor presidente, não se coaduna com os preceitos republicanos e com o respeito à tradição desta Casa, a mais antiga de nossas instituições, sobrepujar um legítimo instrumento de investigação parlamentar de forma enviesada, em clara afronta ao papel de controle do Legislativo. Senhor presidente, para concluir, ao enveredar por esse caminho, o nobre relator parece revelar a intenção de resguardar tais gestores, na linha da suspeição já arguída. Ora, trata-se de deliberada e inaceitável tentativa de se insurgir contra o desejo de uma maioria mais que qualificada do Senado Federal. Diante do exposto, senhor presidente, e para não mais me alongar, peço para que Vossa Excelência, em atenção aos ditames regimentais e constitucionais, atenda ao que foi estabelecido pelo presidente do Senado, no sentido que sejam preservados os objetivos dos dois requerimentos. Presidente, assim, só para concluir, por favor, colega, meu irmão Randolph. Assim, todo o tempo do mundo. Seria chamado um convidado convocado relacionado a um requerimento e outro relacionado ao diverso, de forma a permitir que tenhamos o maior número de informações possíveis sobre os fatos a serem investigados dentro do prazo regimental. Tal demanda, ora formulada, encontra embasamento, por analogia, no artigo 94, parágrafo 1º do regimento. Aí eu não vou citar aqui, porque o tempo já foi. Ademais, quero ressaltar que, em que pese termos enviado, desde a semana passada, ao gabinete do relator, nossa sugestão de plano de trabalho, a qual engloba expressamente o conteúdo do meu requerimento, ou seja, a investigação de desvio de recursos públicos federais destinados para estados e municípios, ou seja, o meu plano de trabalho foi completamente ignorado pelo relator. Diante disso, buscando uma justa adequação no formato dessa CPI, venho suscitar a possibilidade de complementarmos o plano de trabalho apresentado pelo relator e, repito, ainda não votado, somando a esse trechos da minha sugestão, promovendo assim uma equiparidade no tratamento dos requerimentos 1371 e 1372, fato que não se vislumbra até os momentos. Então, eu peço, presidente, para que a gente tenha um equilíbrio nessa CPI, seja algo realmente justo, independente. Eu peço ao senhor que possa acolher. Eu já conversei com o senador Renan Calheiros sobre isso, para que a gente possa, de alguma forma, atender e fazer com que sejam alternados os depoimentos para que venha toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui a regra da boa convivência é o respeito. É o respeito. Eu quero o andamento dessa CPI para investigar tudo. E não apenas como eu percebo, inclusive pelo plano do trabalho aqui, inclusive estou distribuindo à imprensa o plano de trabalho acoplado, o do senador Renan Calheiros, que ficou muito bom apenas para o governo federal, apenas focado no governo federal, acoplando
o plano de trabalho que foca também em estados e municípios. Se a gente aprovar os dois, ok. Mas o senador Randolfo, que sempre vai ao STF, o senhor sempre vai ao STF também, eu acho que o senhor não pode criticar quem vai buscar o direito no STF. Eu gostei do também. Porque, pois é, porque eu acho que a gente não pode ter esse tipo de dois pesos, duas medidas. Só um minutinho. Focar, presidente, focar.